O viajante que hoje, assim como há séculos, percorre as vias fluviais da baixa planície da Lombardia, evoca um mundo povoado por presenças misteriosas. Essas presenças pertencem à fantasia das histórias daqueles que, pela primeira vez, navegando por essas mesmas águas, se depararam com uma vasta extensão separada por uma pequena península cercada por cachoeiras. Quando a névoa se dissipa e o sol atinge as águas, revela-se a imagem atemporal de uma cidade situada na ponta da península. Essa cidade é Mântua. Os edifícios são restos de uma das mais belas cortes renascentistas. É a Regia dos Gonzaga. No ano de 1300, por força de um decreto anunciado pelo governo municipal, a cidade, até então de dimensões diminutas e habitada em uma península de cerca de 12 hectares, expandiu sua área. Ela incorporou o subúrbio primitivo, adicionando cerca de 50 hectares à mesma ilha. Na nova cidade, animada pelo tráfego de mercadores e pela efervescência de seus habitantes, o governo municipal havia construído os palácios necessários para seu funcionamento e para os diversos serviços da comunidade local. No que diz respeito ao nosso assunto, um fato digno de atenção é, sem dúvida, a singular confissão do senhor da cidade, Guido Bonaccorsi. Estamos no ano de 1308. Um irmão vai ao palácio do senhor da cidade. Ele é o portador de uma mensagem delicada do bispo de Mântua. Messer Guido. Os magistrados da comuna têm sérias dúvidas sobre o uso de verbas públicas utilizadas pelo senhor para a construção e embelezamento de sua residência. Ontem, os magistrados da prefeitura pediram ao bispo que ele confessasse um fato suspeito de culpa. No ponto em que estou agora, prestes a entregar minha alma a Deus, só posso dizer a verdade. O edifício em questão é conhecido como o Palácio do Capitão. Bem, senhores, vocês, senhores de Mântua, desviaram parte do dinheiro do povo para construir, reconstruir e modificar os edifícios de sua residência, quando Guinos de Gliuberti detinha o poder. Sim, padre. Eu o fiz apenas para aumentar o decoro de Mântua. Como prefeito da cidade, parecia-me justo que minha casa, que era e é, em certa medida, a casa de todos os mantuanos, onde dignitários, mensageiros e embaixadores são acolhidos, fosse digna de nós, cidadãos de Mântua. É claro que o dinheiro gasto deveria ter sido abundante, e por isso o trabalho realizado foi caro. Uma pequena adversidade não teria sugerido, naqueles tempos como em outros, a solenidade de uma confissão semelhante.
Eu os absolvo. O município de Mantua reconhece, de fato, que as obras das quais o Palácio Ducal será então nomeado realmente beneficiam a cidade. Não apenas por sua grandeza, mas também pela beleza das construções. Guido Bonaccorsi foi o pretexto para sua morte, pois ele tentou alertar seus herdeiros sobre as crescentes ambições da família Gonzaga. Em breve, a guerra civil teria ensanguentado a cidade e Mantua teria novos senhores. É uma pintura de cerca de um século depois que recorda a ascensão da família Gonzaga. Em 15 de agosto de 1328, o povo de Cangrande della Scala, senhor de Verona, em acordo com Luigi Gonzaga e com a cumplicidade da parte popular de algumas famílias nobres, entrou na cidade pela Porta dos Moinhos, aberta por alguns guardiões corruptos. Passerino Bonaccorsi, irmão de Guido, é pego de surpresa e morto pelos Gonzaga, ainda desarmado ao sair de casa para organizar a defesa. Os Gonzaga tomarão como parte frontal de seu reino os edifícios que os Bonaccorsi haviam construído. O amor por arquiteturas belas e gentis, porém imponentes, é mais marcante, pois parecem concebidas para um estilo de vida menos rude do que no passado. A magnificência arquitetônica também é destacada por ambições públicas e significados políticos, já que os Gonzaga veem nela um poderoso meio de prestígio e tendem a torná-la o orgulhoso sentido de sua presença e de sua própria força. Em 1352, a Casa do Bom Acompanhamento nasceu com uma nova vida e um novo prestígio público. Luigi Gonzaga, já muito idoso, fez sua entrada. Com ele estavam seus filhos, os continuadores e, naquele momento, os executores de suas diretrizes. Este é Guido Gonzaga. Cura gli affari generali e le finanze dello Stato. Filippino ha il comando dell'esercito. Feltrino si occupa della città. Ma dietro di loro sta pur sempre il grande Luigi. Sua è la linea politica del piccolo Stato. Forse anche suoi sono gli occhi e le orecchie del piccolo nano che un autore ignoto ha lasciato in un affresco del palazzo a dorigliare i discorsi dei soldati e delle... A praça se reuniu para assistir ao rito do juramento que o novo senhor de Mantova, Luigi, prestou ao bispo. A cerimônia também incluiu os filhos Guido, Feltrino e Filippino. Mas é o filho de Guido, Ugolino, o novo homem da família, quem realmente governa o Estado, e é contra ele que as armas dos irmãos se voltam. Assim, uma história de sangue pela supremacia da cidade termina em um tribunal. Dois juízes de tendências opostas ouvem a deposição de um servo. Fale, vamos. Você viu tudo e precisa nos dizer como os fatos se desenrolaram, os terríveis fatos que você afirma ter testemunhado. Ugolino Gonzaga era um bom homem, um homem de bem. Sim, ele era muito popular, tanto quanto um guerreiro indomável e um político muito hábil. Sim, Messere ouviu dizer no palácio que ele, o pobre Ugolino, havia assimilado as virtudes de todos aqueles que o amavam,
do avô Luigi do pai Guido e dos tios Feltrino e Filipino. Mas um homem de carne e osso tinha tantas virtudes, virtudes singulares. Bem, os fatos, queremos os fatos, não os elogios fúnebres, já há quem os tenha tecido e com maiores méritos que os seus. Toda Mantova está em luto. A ascensão crescente da figura de Ugolino, ao lado do avô Luigi, do pai Guido e de um vasto círculo de cidadãos, ferira e enfurecera muitos outros membros da família, ao mesmo tempo em que despertava manobras da vigilante Veneza, que não via com bons olhos uma orientação filo-milanesa de Mantova. Caro colega, Ugolino foi o fundador de uma aliança com Milão, quero dizer, com a poderosa Milão, com os poderosos Visconti. Na verdade, Ugolino era o intérprete da vocação natural de Mantova. A pequena cidade, situada no centro de estados opostos, mediava sua existência e prosperidade através de uma política pendular, baseada em sua posição geográfica e nas habilidades de seus senhores. Eles justificavam sua neutralidade através de acordos comerciais, mas, evidentemente, a cidade estava dividida e a discórdia reinava na casa dos Gonzaga. A luta pelo poder foi levada às últimas consequências. A conspiração nasce. Fale como aconteceu, fale, fale, fale. Ugolino foi a primeira vítima. Então, os outros caíram, quase todos pelas mãos de Ludovico e Francesco. Talvez com ciúmes da preeminência e da predileção que Ugolino tinha por todos. Digo todos, Messere, e você bem o sabe. Como sabe, antes disso houve outra conspiração, ordenada por Feltrino e seus filhos. Mas você não disse, Pocanzi, que Feltrino amava Ugolino, seu sobrinho. Sim, eu disse e eu repito. Mas você sabe, é um mistério para o coração. Feltrino amava seus sobrinhos, sobretudo pelas qualidades humanas que o tornavam querido. E ele odiava a sede por predominância. Foi precisamente devido a essas boas qualidades de Ugolino que a trama do tio Feltrino, descoberta e revelada a tempo, permaneceu sem consequências. Sim, mas o ressentimento estava sob as cinzas. E o que eles disseram? Nunca os dois fratricidas se esforçaram tanto para obter o perdão do pai. Um argumento muito peculiar. Eles disseram que não foi um crime, mas uma legítima defesa. Disseram que o jantar era uma armadilha orquestrada por Ugolino contra eles. E que, em certo ponto, alguns patifes teriam atacado Ludovico, Francesco e seus amigos. E assim havia apenas um caminho, empunhar as espadas e defender-se. É isso mesmo, e esta entre todas é a mais vil mentira que já ouvi. Messere, que me custe a cabeça, custe o que custar. Mas repito aqui, eu que estava lá, que Ugolino foi morto por traição. Por traição, eu digo. Os dois fratricidas não só obtiveram o perdão do pai, mas também o do Senado Cívico, do Imperador e até mesmo do Papa. Só Ludovico podia impedir a conspiração. Ainda assim, ele conseguiu manter o Estado, afastando de aventuras e alianças perigosas, sendo o primeiro a transformar os palácios da família em uma verdadeira corte real. No final do século XIX, ocorreu um fenômeno urbano e civil muito importante, a criação de castelos na cidade. Bartolino projetou o castelo em Mantua.
Ele era um engenheiro das propriedades que já possuía em seu portfólio uma grande referência, com dimensões maiores, o Castelo de Ferrara semelhante, mas ao mesmo tempo distinto. O Palácio da Fortaleza, com sua fachada integrada, torres angulares quadradas, ameias e alvenaria pontiaguda, não era apenas uma das muitas formas de aprimorar a defesa do Senhor e aumentar seu prestígio, mas também representava a ascensão evidente de uma mentalidade ligada ao feudalismo. A afirmação do caráter humanístico de se erguer uma dinastia e, com o castelo, a criação das bases tangíveis para sua duração. No final, embora o feudalismo e a Idade Média já tivessem iniciado o caminho da decadência, o fascínio do castelo persistia, e com ele o sonho de um domínio que se manifestava também na concretude das muralhas maciças. O castelo era uma realidade e um emblema. Sua presença dava concretude àquele poder urbano que, até aquele momento, havia encontrado apenas as formas esbeltas das torres para se atestar. Os governos locais, não menos que os ricos e as poucas casas nobres, queriam um símbolo de seu poder, e esse símbolo era o castelo da cidade. Os grandes senhores, ou aqueles que ainda não eram grandes, mas com todo o esforço aspiravam a sê-lo. Acreditavam, e os Gonzaga não fugiam à regra que somente com o castelo era possível expressar sua grandeza. A mentalidade dos senhores do fim da Idade Média era bastante complexa e composta. Uma mistura de praticidade e orgulho, de motivações estéticas e de acepções simbólicas na base de tudo. Jazia um desejo imensurável de poder e domínio. Tudo isso levou Francesco Gonzaga à construção da soberba e imponente Mole do Castelo de São Jorge. A obra começou em 1395 e durou por 5 anos, um tempo relativamente limitado se considerarmos o tamanho da edificação. O castelo era um solar militar para os Gonzaga, assim como a corte era um espaço pacífico e civil. Estamos agora no segundo quartel do século XV. Um ilustrador excepcional, Tintoretto, nos mostra a cena da entrega da coroa do Marquês de Mantua a Gianfrancesco Gonzaga. A cerimônia era extremamente meticulosa e solene. O trono foi erguido na praça pública, em frente ao majestoso Palácio do Capitão e à antiga Casa de Boas-Vindas. Muitos príncipes e cavaleiros ao redor se aglomeravam. Então, o soberano anunciou que sua sobrinha, Bárbara de Brandemburgo, com apenas 11 anos, em breve se casaria com o primogênito de Gianfrancesco, Ludovico, que tinha 19 anos. Enquanto isso, as paredes do palácio exibiam poesia visual. As pinturas de Pisanello são muito impressionantes e evocam o riso das damas e dos cavaleiros. Outros indícios de novidade e cortesia são dados pelas proezas realizadas nos torneios e nas tensões da corte.
Os salões exibem arte do ciclo bretão e poemas de cavalaria são recitados, destacando a vocação para a cavalaria de Percival, protagonista do romance de Crétin de Troyes. Mas de repente, entre as árvores, 5 cavaleiros avançaram totalmente armados. O barulho de suas armas, muitas vezes atingindo galhos e arbustos, era intenso. As lanças golpeavam os escudos, o tilintar das armaduras ressoava e os arbustos chacoalhavam. O jovem ouviu o som se aproximando, mas não viu uma alma viva. Ele ficou pasmo e disse, pela minha alma. Minha mãe estava certa quando disse que os demônios são a coisa mais assustadora do mundo. E lembro que ela me disse para fazer o sinal da cruz por eles. Mas não recorrerei a este meio. Em verdade, não farei o sinal. Os cavaleiros pararam e o jovem e o chefe se afastaram um pouco. Ele o cumprimentou e o assegurou. Jovem, não tenha medo. Não tenho medo. Em nome do Salvador. Mas diga-me, você é Deus? Não, claro que não. Quem é você? Sou um cavaleiro, meu jovem. Um cavaleiro. Nunca vi um. Ninguém me disse. Você parece mais belo que um deus. Oh, tão esplêndido. Eu também poderia ser um. O cavaleiro se aproxima novamente e lhe pergunta: você viu por estas terras 5 cavaleiros e 3 damas? Jovem não escuta, pois tem outras perguntas. Ele deseja tocar a lança do cavaleiro e hesitante pergunta: Senhor, que roupa é essa? Como você pode não saber? A minha armadura, pesada como ferro, que o rei Arthur me vestiu pessoalmente e me deu como um presente. Mas agora me diga se você sabe algo sobre aqueles cavaleiros que passaram como um turbilhão e tinham 3 maravilhosas damas com eles. Diga-me, você sabe para onde eles foram? É preciso dar um salto de séculos para ter uma visão do que hoje é impropriamente chamado de Palácio Ducal. Não é um único edifício, mas uma realidade complexa e enorme, composta por construções de várias épocas e características. Articulada em torno de pátios, praças e jardins, é amplamente conectada por um sistema orgânico de passagens cobertas, construídas no final do Renascimento. Quando se pensa que o que hoje é compreendido como o Palácio Ducal, embora surpreendente por sua extensão de 34 mil metros quadrados, é menos da metade do antigo Reino Gonzaga. E considerando que nele o Fausto era tão exuberante quanto a vastidão, pode-se entender como tal residência era conhecida e admirada entre os senhores de toda a Europa. No século XVII, o geógrafo francês Dubriet tornou-se o intérprete daquele espanto, escrevendo que o Duque de Mantua poderia ter hospedado em sua própria casa 5 reis de uma só vez, sem que ele próprio fosse forçado a se retirar. E que 150 eram os cômodos que estavam solidamente mobiliados. Atualmente, nessas salas, os móveis desapareceram, restando apenas pinturas e decorações. É precisamente a partir dessas obras de artistas famosos e menos famosos que nascem os nomes das salas.
Como dalla volta, la sala del labirinto e le sale degli arasi, que por si só descrevem o que cada uma contém. Essas salas levam a assinatura daqueles que as conceberam e embelezaram, de Pisanello a Tiziano, de Leon Bruno a Costa e o Vecchio, de Van Dyck a Mantegna, a Bertanis, a Rubens, a Fetti, a Correggio e a Fancelli. Todos eles foram pintores e artistas que deixaram sua marca em diferentes modelos de estruturas arquitetônicas, estilos, artes plásticas, decorações e pinturas. À primeira vista, pode parecer um caos ver tudo isso junto. Mas não é bem assim, não há caos, e sim uma frescura de visões, delicadeza nas obras e elegância nas decorações. À medida que percorremos essas incontáveis salas, percebemos que se uma única mão ou um único artista tivesse dedicado a vida a elas, o resultado teria sido uma série de monótona exaustão. Tudo isso é a essência daquela pintura pitoresca cuja moldura é o Palácio Ducal. Este vasto complexo, desejado por Gonzaga, estende-se como uma residência, um palácio e uma fortaleza do próprio Gonzaga. Embora tenha o sabor de uma fábula faraônica árabe, aqueles que o admiram em sua totalidade, canto por canto, sala por sala, sentem quase um calor familiar, um típico senso de calorosa hospitalidade. A cidade de Mantua foi no Salão dos Arqueiros que, em 1459, Mantua sediou o concílio que o Papa Enéas Silvio Piccolomini indicou à cidade, que naquele período vivia seu momento mais glorioso. A cidade acolhe a todos, inclusive as numerosas embaixadas estrangeiras, com uma dignidade e nobreza que surpreendem. Seguindo reis e príncipes, chegam os artistas. Ludovico Gonzaga, senhor da cidade, traz de Florença um jovem arquiteto, Luca, que oferece os recursos de sua linguagem toscana às construções a serem empreendidas, evitando, em muitos casos, o pesado fardo da rusticidade e da tradição local. Outro artista ilustre das fortunas artísticas de Mantua o sucede, Leon Battista Alberti. Ele estabelece com Ludovico Gonzaga uma sólida e respeitosa amizade, que não deixará de render frutos. Fancelli interpreta e executa com grande habilidade essa virada de renovação artística, com o entusiasmo de sua própria época. Será ele quem trará a Mantua o rigoroso, porém divinamente brilhante Andrea Mantegna. Assim se forma a tríade daqueles que transformarão a cidade e, que já sendo bela, em breve se tornará ainda mais esplendorosa. Tudo isso se combina com as obras de Brunelleschi, Donatello, Aurana e muitos outros.
Em uma carta de 26 de abril de 1465, Ludovico Gonzaga pede ao sempre briguento Mantegna que afresque uma sala quadrada no castelo. Mantegna aceitou a encomenda, mas trabalhou sem pressa por 9 anos, de 1465 a 1474. O Marquês Gonzaga, por sua vez, ficou surpreso com aquela lentidão, que lhe parecia exasperante e impensável, acostumado como estava a uma execução mais rápida. Pronto para servir, mesmo com desejos próprios desobedecidos. Eu lhe peço e ordeno, com a compensação que desejar me pedir e a qual aceito responder. Desejo pintar uma sala aqui no palácio com grandes e belas figuras, e por mais insignificante que seja, quero e desejo que se torne uma das mais belas de todas as minhas moradas. Tal obra deverá honrar não apenas a cidade da qual sou senhor, mas também a arte da pintura, da qual você é um mestre tão grandioso. Com a obra finalizada, a ficção pictórica de Mantegna terá convertido a sala quadrada em uma lógia, com 3 arcos em cada lado, sustentados por pilares e que suportam um teto em forma de cúpula. No centro, entre ilusões e relevos, abria-se um tondo que, após uma balaustrada, mostrava um pedaço de céu. As paredes estão unidas de 2 em 2. Nas que estão na sombra, os arcos estão fechados por pesadas tapeçarias adamascadas, enquanto nas outras 2, as cortinas estão afastadas. A cena à direita é a da corte. Um estranho mensageiro está em um estrado. O marquês e a marquesa sentam-se entre parentes e dignitários. Uma ama também está na companhia. À esquerda está a cena do encontro. A paisagem é montanhosa e, ao fundo, uma grande e misteriosa cidade ideal surge entre castelos feudais maneiristas e monumentos clássicos. Em primeiro plano, como convém ao senhor do lugar, aparece Ludovico, de pé entre várias personagens, enquanto de um lado o cavalo do marquês espera com cães de caça, pronto para uma caçada. Uma carta segurada por Ludovico e pelo prelado indica algo misterioso, um elo talvez que une cena a cena, figura a figura. Uma chave de leitura também pode ser oferecida pelo mensageiro que, do lado onde a escada sobe, parece querer indicar que as cenas se sucedem da direita para a esquerda, e que a da corte talvez preceda a do encontro. Mas o mistério permanece, e ainda paira sobre o significado mais interno e menos exposto dessas esplêndidas representações que, em sua leitura mais sofisticada e alusivamente relevante, ainda nos escapam, de modo que a corte de Gonzaga permanece como um reino de fantasia. É uma névoa poética, intuível em trechos, mas não decifrável, um sublime senso de distanciamento que eleva a estupenda representação de Mantegna. Em 11 de fevereiro de 1490, Francisco II Gonzaga casa-se com Isabela d'Este. Com 16 anos ainda não completos, ela era gentil, moderna e culta.
Isabela faz a cidade de Mantua viver uma temporada radiante do ponto de vista intelectual. Ela é essencialmente a animadora de um clima que a torna, pouco a pouco, a verdadeira e única dama do Renascimento. Em um céu de gênios e celebridades, do qual Leonardo e Mantegna, Ariosto e muitos outros fazem parte. A arte, a poesia e a cultura de seu tempo estão todas ao seu redor. Seu marido, Francesco Gonzaga, devota-se à defesa militar do Império. Isabela, por sua vez, confere à corte de Mantua um tom e esplendor únicos. Havia uma mulher extraordinária, cuja beleza e encanto peculiares atraíam a todos, tornando-a mais admirada e cortejada em toda a Europa. Ela possuía todas as virtudes e sutilezas, dominando os artifícios da feminilidade. Os vestígios de sua passagem no Palácio dei Gonzaga ainda hoje conservam um caráter singular. Pintores, poetas, músicos e leitores que atuavam em Mantua na era de Isabela, talvez para sua própria surpresa, criavam obras que revelavam o gosto, a fantasia e o sorriso de sua inspiradora. Um capítulo à parte merece o Palácio em Mantua, idealizado e construído por Julio Romano como residência de lazer para a família Gonzaga. Nele, a arquitetura se transforma em decoração e vice-versa, num sereno jogo de fantasia e jovialidade. A obra do artista representa os 6 melhores cavalos da cavalariça de Federico Gonzaga. Nas imagens, admiramos apenas 3 dos 6 cavalos. Um deles é o cinza em sua pose de espera. Vemos também o branco, inclinado e quase adornado, aguardando para ser selado. E o vermelho, harmonioso e robusto. Na sala de Psique, encontramos o ciclope Polifemo, refletindo sobre o rapto de Hades e Galateia, visíveis na parte inferior direita da pintura. Estas são as imagens do banquete de casamento de Psique e Cupido com seus convidados, junto a um crematório adornado com ricas vasilhas. Aqui está Vulcano, que ouve uma velha mulher curiosa. Além disso, Psique e Cupido são representados em um repouso descontraído. Um amor-ódio estrutura sua existência. Para servir o banquete de casamento estão as ninfas, enquanto os sátiros servem o vinho e as graças espalham flores frescas pelo salão. Delicada, surge a figura do mensageiro com asas na cabeça. Não tanto a cenografia de doces visões, mas os tons coloridos e cheios de contraste que adornam esta sala, nos fazem pensar que faltam tapeçarias e portas de bronze para completar o cenário.
Hoje, a sala é conhecida como Salão das Medalhas, composta por 12 pinturas em forma de medalhões que exibem figuras com fisionomias peculiares. Cada medalhão parece cercado por festões e fitas esvoaçantes, unindo-se em pequenos ornatos. Em um deles, um combate de atletas é retratado, em outro, um jardim que quase se assemelha ao do Palácio do Chá. A representação da caça conclui este ciclo. Da varanda ao pátio, um grande e verdadeiro lugar de descanso e relaxamento. Aqui, o tempo lúdico dos senhores era delimitado pelo Arco dos Cedros, sem impedir que os olhos vissem além, em direção ao campo. Nesta sala, a pintura, a arquitetura, o piso, cada canto e quase cada detalhe se unem em uníssono, dando uma sensação de vertigem, pois estamos no Salão dos Gigantes. A terra treme, tudo desaba e os titãs caem, atingidos pela vingança de Júpiter. A gentileza dos ambientes íntimos e serenos de Júlio Romano é agora só memória. Talvez, no fundo daqueles que o conceberam, houvesse um desejo de inspirar terror ou medo aos cortesãos infiéis daquela época. Do alto da abóbada, todo o Olimpo busca atingir os gigantes que tentam se recuperar e fugir do vórtex daquele extermínio, de longe. Quase como uma figura destacada da parede. A miragem de uma paisagem em meio à névoa atesta a verdadeira arte pictórica. A visão dessas imagens evoca o sentido da catástrofe que, por algumas décadas, atingirá a inexorável Mântua e a casa que a tornou grande. Quase um presságio que o artista, talvez sem saber, deixou nas paredes de um edifício que, nascido para o jogo, estranhamente hospeda um evento de morte. Em uma pintura de Rubens, aparecem dois personagens, pai e filho, um com feições rudes e o outro belo e descabelado. São Guglielmo e Vincenzo Gonzaga. O primeiro acumulou grandes riquezas, enquanto o segundo esbanjou em sua vida cerca de 20 milhões de moedas de ouro. A terceira personagem é Margherita Farnese. A história é a de uma jovem esposa de um marido infiel, de um amor contrastado e de uma renúncia à vida. Estamos no último quarto do século XVI. Margherita Farnese era a esposa de Vincenzo Gonzaga. Ela está prestes a ser repudiada porque os juízes a reconhecem como incapaz de dar um filho ao jovem duque. Não irei para o convento apenas por não ter conseguido dar-lhe um filho. Não me retirarei da vida. Eu sou a Marquesa de Mântua. Vincenzo é meu marido e continuará sendo enquanto eu quiser, e enquanto ele me dedicar o mesmo amor que eu dedico a ele. Na tentativa de salvar seu casamento, Margherita fez de tudo e até o Papa se interessou pelo seu caso, mas o Estado pareceu prevalecer sobre a sua vontade. Eu destruirei suas intrigas. Eu quero ver Vincenzo. Vincenzo. Senhor Torquato precisa de algo. Torquato Tasso,
o autor de Jerusalém Libertada e um dos poetas mais estimados da época. Vivia na corte desde que o jovem duque o havia libertado da prisão, onde se encontrava devido ao seu instável equilíbrio mental. O poeta e Vincenzo haviam se tornado amigos. O duque providenciava seu sustento, hospedando na corte em um luxuoso apartamento que ainda hoje leva seu nome, enquanto Tasso retribuía a hospitalidade compondo para ele sonetos, madrigais e canções de amor. Não é tanto assim. Agora, em troca do meu presente de amizade, peço-lhe um madrigal para Bárbara Guerini. Alteza, considere que já o escrevi. Bárbara é loira, terna e gentil. Tem os olhos azuis como o céu de verão e seus modos são encantados, doces como o mais tenro abril. Onde o rio Mincio se esvai num sutil halo de margem. São rosas desabrochadas, mas ela, entre as flores, é aquela a quem são dadas mais graças, com o mais suave estilo. Bárbara, quem te ama, ama o teu sonho sonhado e a tua sublime ideia encerrada em ti. Assim, com toda a força, meu pensamento se delicia no teu coração. Quando sonho com a tua beleza, és mais que mulher, uma luminosa bela. Maldito Gonzaga! Minha querida, seu corpo é belo e sua alma é como a de seu pai, Guglielmo. A decepção foi o maior golpe, mais que vontade de poderosos. Margherita retirou-se para o convento, onde passou toda a sua vida, recordando os dias na corte de Mantua, quando se preparava para ser esposa de Vincenzo e quando os muros do palácio ecoavam os risos e os jogos da nobreza dourada da época. Irmã, abra as janelas. Quero ver o céu. Sim, madre. Abra já. O céu a fará pensar nas coisas da alma. Na cela conventual, tudo isso é agora uma vaga lembrança. Os anos se passaram e todos os protagonistas de nossa história estão agora mortos. Estão mortos Gobbo Guglielmo, o Duque Belo Vincenzo, os nobres da Corte Dourada e, por último, Margherita. O tempo de grandeza e esplendor de Mantua acabou. Mantua. Salvem minha bela cidade. Afaste estas visões tristes. Prepare-se para o céu. Lúcia. O palácio está em chamas. Salvem aquela criança. Pare Aldringen. Os Lansquenets de Aldringen já estão às portas da cidade, e o Palácio Ducal é iluminado pelos fogos que ardem nos acampamentos. A história terminou e a parábola dos Gonzaga está prestes a se pôr. Toda a Europa é percorrida por um vento renovador e os novos equilíbrios políticos encerram uma era de ouro. Você vai se dar conta disso. Adeus. Os esplendores dos senhores de Mantua não seriam mencionados por séculos, até que a fantasia de um escritor de melodrama trouxesse de volta à cena um duque de Mantua e um bufão corcunda, chamado Rigoletto.
Um destino estranho para um duque corcunda que havia criado um filho belo, com sonhos de realeza. Obrigado.